Existe uma frase que eu sempre uso que é: eu prefiro a verdade feia do que a mentira bonita. Ou seja, por pior que seja a verdade, eu prefiro a verdade. E depois do jogo Flamengo e Vasco, para mim eu tenho ali algo que eu acredito que vai acontecer, por mais que eu não goste. Que eu acho que o Flamengo não vai ser campeão brasileiro. Título pode ser nas Copas, no brasileiro não. E por que eu acho isso? Matematicamente, embora a distância tenha aumentado, ainda existe possibilidade, faltam 12 rodadas, o Flamengo está a 8 pontos do líder, com um jogo a menos, pode reduzir para 5 e quem sabe. Mas a questão não é só a matemática, a questão é o desempenho do time em campo. O Flamengo conseguiu perder para o Corinthians. Quem consegue perder para esse Corinthians no Campeonato Brasileiro? Flamengo. E o Flamengo deixou 3 pontos ganhos contra o Vasco, num jogo que ele foi muito superior ao Vasco e criou oportunidades, mas deixou perder os pontos. Ah, Diogo, mas foi ali casual, o Flamengo foi superior ao Vasco. Sim, o Flamengo jogou melhor que o Vasco. Como jogou melhor que o Bahia durante a semana, foi a segunda partida em que o Flamengo fez uma boa partida. Mas da mesma maneira que ocorreu com o Bahia, o Flamengo não matou o jogo. O Flamengo prefere controlar o jogo. Quando ele está melhor, ele faz 1-0 e ao invés de finalizar o jogo, ele negocia com o jogo, correndo risco, acreditando no seu sistema. A diferença é que contra o Bahia a gente não levou o gol. Embora o jogo tivesse controlado, poderia ou não poderia, numa bola fortuita, ele levar um gol? Assim como poderia contra o Vasco, e aconteceu. O Flamengo dominou o jogo contra o Vasco da mesma maneira que dominou contra o Bahia. A única diferença é que contra o Bahia a gente não foi vazado. E contra o Vasco, um lance ali casual, acabou levando o gol. Ah, o Léo Pereira errou. Sim, o Léo Pereira errou. Fez uma jogada ali que driblou 1, 2 e preferiu simular um pênalti do que tentar seguir na jogada. Mas o sistema defensivo coletivo teria a obrigação de anular aquele lance, de segurar aquele lance. É impensável o lance como aconteceu. Fruto e reflexo de um time coletivamente desorganizado, um time que não sabe propor sem ser seguro na defesa. Justamente por isso o Tite sempre recua quando faz 1-0. Porque ele não sabe atingir o equilíbrio no sentido de propor o jogo, atacar e ser consistente defensivamente. Isso não é equilíbrio, jogar na defesa e esperar um contra-ataque. Isso não é equilíbrio. Isso é se acovardar. E não quero fazer crítica dizendo que o estilo de um é covarde ou não, mas o Tite tem que entender que o Flamengo não é o Corinthians. O Corinthians tem esse negócio de, sabe, vamos vencer por uma bola, no sufoco, saber sofrer. Cara, embora sejam times de massa, times das maiores torcidas, são completamente diferentes em termos de cultura. O Flamengo é o time da magnética. O Flamengo é o time que quando está no Maracanã, que faz 1-0, que a torcida vem junto, ele atropela. Pode perder? Pode, aconteceu várias vezes. Mas no Maracanã, ele atropela. E isso o Tite não consegue entender no Flamengo. E é difícil de entender como, após fazer 1-0, estando melhor que o Vasco, com todas as chances de fazer o segundo e garantir por vez os 3 pontos, sendo que o time era o time dominante, estava jogando muito melhor que o Vasco, não. Recua. Negocia. E no momento que vai para frente, sem saber ir para frente, fica desorganizado lá atrás e no lance casual, que nem o Vasco esperava mais empatar aquele jogo. O Vasco não fez nem força para isso. Vai lá e faz um gol e a gente perde os 3 pontos que estavam praticamente garantidos. Por quê? Porque o Flamengo não tem o ímpeto de, mesmo no Maracanã, acabar com o jogo. 1-0 parece que é goleada. E, de novo, o Tite tem que entender a alma rubro-negra, a cultura do clube. E a cultura do clube não é de fazer 1-0 e recuar, principalmente quando está com o Maracanã lotado, jogando no Maracanã lotado, jogando melhor.
Esse não é o Flamengo. E por isso que o Flamengo vem oscilando sempre, porque o Flamengo não joga de acordo com as suas características, principalmente no Maracanã, onde costuma ser um time que propõe e atropela. Agora, o Flamengo vai deixando cada vez mais o Campeonato Brasileiro de lado, porque os seus concorrentes diretos estão vencendo e, como eu disse antes, com consistência. Não é que venceu ali mais ou menos, não. Eles vêm vencendo rodada após rodada, jogando mal, jogando bem, mas vencem com consistência. Eu pergunto, vocês conseguem ver essa consistência do Flamengo no Campeonato Brasileiro? Copa pode ser uma outra conversa, mas no Campeonato Brasileiro vocês conseguem ver? Porque eu não consigo ver. O Flamengo nas 2 últimas rodadas, 6 pontos, ele fez apenas 1 ponto. Sendo que desses 6 pontos, um jogo era no Maracanã com o Vasco, que querendo ou não, por mais que tenha a tradição do Clássico dos Milhões, é um time inferior ao Flamengo e mostrou isso no campo. E o Corinthians, poxa, o Corinthians está na zona de rebaixamento, não ganha de ninguém. Então o Flamengo não mostra a consistência. Ah, Diogo, mas jogou bem hoje, jogou contra o Bahia. Mas ainda assim, nem quando joga bem, consegue garantir os 3 pontos, porque não é um time que vai lá e finaliza, é um time que negocia com o resultado, mesmo sendo superior, estando em vantagem, tendo a oportunidade de acabar com o jogo, prefere não correr o risco. Isso não tem a ver com o Flamengo. Agora, a gente vai ter que jogar para garantir pelo menos o G4. Não pode, de maneira alguma, abrir mão do Campeonato Brasileiro assim, porque as Copas não são garantidas. E embora o Flamengo seja o melhor time entre os 4 semifinalistas da Copa do Brasil, mata-mata tem das suas. E a gente viu que o Vasco, mesmo tendo um time inferior, pode, num lance fortuito, fazer um gol. Complicar um jogo que, a priori, estava descomplicado, estava simples. E Libertadores, no mesmo sentido. Então o Flamengo tem, sim, que jogar e não largar mão do Campeonato Brasileiro, por mais que a distância esteja aumentando, que esteja com a impressão de que está largando o brasileiro. Eu até entendo nos jogos que precedem, que antecedem o jogo de mata-mata, e os que vêm depois do jogo de mata-mata, que o Flamengo tem uma estratégia ali diferente. Até porque está muito mais em mão os títulos de Copa, pelo menos da Copa do Brasil, do que do Campeonato Brasileiro, que você tem um Palmeiras muito forte disputando, já que só joga essa competição. Você tem um Botafogo que parece estar muito consistente, então de repente faz sentido você olhar para a Copa do Brasil nesse momento, por ter tido uma estratégia errada lá atrás de priorizar a Copa do Brasil em detrimento do brasileiro, que é a competição mais relevante. É isso que a gente tem que fazer agora. E que o Tite possa olhar para o time que ele tem e ser mais corajoso, mais ousado. Porque, de novo, o Flamengo não é o time de saber sofrer. O Flamengo é um time que normalmente impõe o sofrimento aos seus adversários. É o contrário. E o Tite precisa entender a cultura, a história dessa camisa. A cultura dessa camisa, principalmente no Maracanã. 3 pontos que estavam praticamente certos foram perdidos hoje. Mas, bola que segue, né? Não deixe de se inscrever no canal, é muito importante que se inscreva, peço sua ajuda para ajudar o canal, deixar aquele like para que o vídeo aí chegue a mais pessoas. Claro, comente aqui o que você acha, o que você achou do Flamengo, do Tite. Comente aqui, deixe seus comentários, interaja, né? Compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.